feliz, mas diga a Deus assim: eu quero ser transformada pela sua palavra. Então fale comigo através do Senhor. Vamos orar agora para que o Espírito de Deus venha lhe revestir em nome de Jesus agora. Senhor, reveste a vida do povo agora. Que ele agora receba do Senhor a revelação da tua palavra. Porque uma coisa é ler a tua palavra, outra coisa, Deus, é receber a revelação que vem inteiramente do Senhor em nosso nome. E esta noite o Senhor fale conosco cada vez mais. Mas, ó Deus, como ministro do teu Evangelho, eu digo uma coisa com o Senhor: se não formos transformados pela tua palavra desta noite, não adiantou nada desse culto. Porque precisamos ser purificados, santificados por ela, para que assim sejamos santos diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor. Desculpe mais uma vez por estar com uma versão um pouco diferente da dos irmãos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Quando os irmãos me compartilharam a oportunidade de falar nesse culto de missões, eu comecei a pensar num episódio da minha vida, quando eu tive um encontro com Jesus. Amém. Para o meu entendimento, missões é aquele que recebe de alguém ou de outrem uma responsabilidade a se fazer. Então eu vou dar a você uma missão. Talvez é ir lá na esquina e levar esse óculos lá na casa de uma outra pessoa. Talvez seja sair de um lugar e ir para outro lugar. Talvez seja mudar completamente a sua vida, os planos da sua vida, em obediência àquele que é superior a você. Esse é o entendimento que eu tenho de missões. É aquele que recebeu uma ação a ser executada, uma tarefa a ser realizada, um propósito a ser cumprido. E nesse texto aqui do livro de Atos diz que uma vez em terra, eles verificaram que aquela ilha se chamava Malta. E falar de missões, baseado nas Escrituras, do que a Bíblia diz, se tem alguém que desperta bem a obra missionária nas Escrituras, é o apóstolo Paulo. E esta é a penúltima viagem da sua vida. Sabe o que aconteceu? No capítulo 27, começa a nos mostrar que Paulo foi enviado para a Itália. É interessante que ele tinha uma missão dada por Deus para a vida dele. Mas sabe como que ele foi conduzido a Roma? Como um prisioneiro. Muitas vezes nós achamos que missões é ir para um outro país, é ir para a África, ou ir para um lugar bonito que a gente almeja, ou que a gente ouve falar, ou ir talvez para um outro lugar onde há muito sofrimento, dificuldades, e você vai chegar lá com aquele sentimento de super-herói, e Deus vai usar você e vão acontecer coisas maravilhosas. Mas o apóstolo Paulo recebeu uma missão, e essa missão se iniciou dentro de uma cadeia. Dali ele recebeu um plano, e Deus então começou a cumprir, e ele prontamente estava ali obediente. Só que a missão maior e principal do apóstolo Paulo, e ele tinha este entendimento, e todos nós precisamos de ter, que o Senhor Jesus nos chamou, nos purificou,
nos lavou com seu sangue precioso, para que pudéssemos nós sermos testemunha para outras pessoas, para que elas também almejem e conheçam a Cristo Jesus e tenham as suas vidas transformadas. Amém. Esta é a primeira e mais importante missão da nossa vida. E o apóstolo Paulo havia recebido aqui uma nova missão, complementar ou superior à primeira, vamos dizer assim. Paulo, como os irmãos sabem, era alguém que perseguia a igreja ferrenhamente. Paulo era um homem que viu muitos dos nossos primeiros irmãos serem decapitados, presos, crucificados, por causa deste evangelho que ele agora vivia. E neste plano aqui, ele foi mandado para a Itália, especificamente para Roma. E numa viagem, e como ele era um homem de Deus, ele estava sempre pronto a ouvir aquilo que Deus tem para a vida dele. E Deus mostrou para ele que eles iriam fazer uma viagem, e diz lá no capítulo 27, verso 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E no verso 11 diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia. Olha que coisa interessante. E isso aqui é até um pouco natural. O centurião era a maior autoridade dentro daquele navio, porque ele era o embaixador de Roma. E ali estava o comandante do navio, mas Paulo, no mundo espiritual, sim, era a pessoa mais sábia e mais importante daquele navio. E ele então tomou a palavra dizendo: olha, nós devemos ficar aqui nesse porto, porque senão a viagem vai ser muito dura para todos nós. Ela vai ser muito dura para todos nós. Mas diz o texto aqui que as pessoas no mundo natural, e no mundo natural é assim, irmãos, muitas vezes, como um missionário, como homem de Deus, como aquele imbuído de levar uma palavra, uma missão, uma responsabilidade, as pessoas não vão te dar ouvido. Talvez de pronto, a médio prazo, mas com longo prazo, à medida que eles forem vendo aquilo que está acontecendo. E eu observo isso aqui, em Virginópolis, aqui no Baixão. Quando o Assis veio para cá, sabe quem que pertencia a esse lugar que nem existia? Ninguém. E quando ele aqui chegou, a palavra dele em nada era a mesma coisa. Mas com o passar do tempo, com o conviver com as pessoas e com a missão que Deus havia colocado no coração dele, o Evangelho começou a florescer nesse lugar. E o Espírito Santo começou a agir. E nessa missão aqui, voltando para o texto, diz ali que logo depois eles saíram, tomaram viagem e começaram a ir com o barco ali, margeando as regiões ali, porque o vento estava levinho, estava tranquilo, e eles falaram: é isso mesmo, a porta se abriu, é como muitos gostam de dizer, estava tudo tranquilo, tudo indicava que a viagem ia ser boa. Mas de repente diz lá o verso 13, que soprando brandamente o vento sul, pensavam eles terem alcançado o que desejaram. Entretanto, muito depois, desencadeou-se da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e levou o navio com violência para o mar, e ali ele começou a sofrer as consequências que Paulo havia dito, que haveria de passar muita tribulação.
Diz o texto aqui que eles ficaram 15 dias sem ver o sol e sem ver a lua. O céu se cobriu por sobre eles. Diz o texto que havia naquele barco 260 e poucas pessoas, e não aparecia, lá diz o verso 20, né? Não aparecendo alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade. E dissipou-se, afinal de tudo, todas as nossas esperanças de salvação. Diz o verso 21 que, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo então tomou a palavra novamente, colocou-se de pé no meio deles e disse: Senhores, na verdade, não era preciso, senhores, na verdade era preciso terem me atendido, me ouvido, e não sair de Creta, para evitar toda esta perda. Mas agora vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós. Amém. Mas somente o navio. Sabe por quê? Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, a quem me deu uma missão, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, porque eu preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, deu a todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, porque eu confio em Deus, de que sucederá do modo em que me foi dito. Porém, é necessário que primeiro passemos por uma ilha. E esta era a 14ª noite de tempestade. Mas o apóstolo Paulo disse a eles: irmãos, vocês devem me dar ouvido, porque o Deus que eu sirvo falou comigo, ninguém vai morrer. Sabe por quê? Você não vai morrer porque Deus é bonzinho, não, é porque Ele tem uma missão para mim. Eu sou um missionário. Eu tenho um propósito. Importa-te estar diante de César. Mas por causa da desobediência, que é a maior inimiga da vida cristã, desobedecer. A desobediência levou aqueles homens a perderem tudo, literalmente tudo. Se você acompanhar, e eu não quero ler para não delongar muito, do verso 27 do capítulo 27 até o finalzinho ali, no versículo 44, sucedeu em que houve a perda do navio. Eles foram sacudidos pelo mar, e o vento não diminuiu a sua força, e a força do mar não diminuiu, apesar de que Deus tinha um plano. Deus tinha uma missão para o apóstolo Paulo. E de brinde, todo mundo não ia morrer. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer a eles o seguinte: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque ninguém vai perder nenhum fio de cabelo. Amém. Se vocês obedecerem, ninguém vai morrer. Amém. Sabe o que diz? Olha, muitas vezes as pessoas ouvem, mas não obedecem. O verso 30 do capítulo 27 diz assim: olha, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado um bote com propósito, com o pretexto de que iam eles lançar a âncora na proa do navio, mas o apóstolo Paulo interveio e disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Agora os soldados deram ouvido, foram lá e cortaram as cordas, e soltou-se os barcos, e ninguém saiu do navio. Diz o texto mais para frente, que
Estavam no navio 276 pessoas ao todo. E chegou um momento em que já não havia mais condições alguma. Você pensa que quando Deus dá para você uma missão, o inimigo vai deixar, como diz, barato? Vai deixar rolar? Ele não vai tentar te impedir? Ele não vai te desafiar? Verdade. Ele vai te desafiar. Ele vai se levantar contra você. Ele vai se levantar contra a sua autoridade. Mesmo você tendo sobre você uma palavra específica de Deus. O anjo apareceu. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Olha, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Você tem certeza que você é do Senhor Jesus? Amém? Você tem certeza? O apóstolo também tinha. Por ele, então ele disse, olha, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Não basta ser de Jesus. Você tem que servir a Deus sobre todas as coisas. Amém. Esteve comigo, me dizendo, Paulo, não tema, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Paulo não estava navegando com alguém, não. Paulo era o quê? O que ele era aqui nesse momento da vida dele? Prisioneiro. Hã? Prisioneiro. Não, ele era um missionário prisioneiro. Tá? Ele não tinha perdido ainda um Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então ele era um missionário prisioneiro. Você está disposto a ser missionário? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ir para a África? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser missionário lá no norte do país, lá nas praias? Quem quer fazer missões? Todo mundo levanta a mão. Você está disposto a ser preso por causa disso? Você está disposto a passar fome? Você está disposto a enfrentar, uma viagem como essa de pessoas desobedientes que provocaram um momento de desespero tamanho que o barco foi indo ao ponto de bater nas pedras e se perder completamente? Sabe, irmãos, nesse último momento do barco, olha aí o que o verso 42 diz assim, olha, o parecer dos soldados era que matassem todos os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Ué, o apóstolo Paulo tinha dado um conselho, tinha até feito um momento de comunhão ali com eles se alimentaram, comeram, partiram o pão. Eu não li o texto todo para não delongar, mas depois você pode ver, o apóstolo Paulo estava ali como que a maior autoridade, e o que o diabo fez? Colocou no coração do comandante o seguinte, vamos matar todos os prisioneiros, para ninguém fugir. Ué, no verso 24 não está dizendo aqui, olha, que o Deus a quem eu sirvo esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, porque eu preciso que compareça diante de César. O inimigo, irmãos, se levanta contra nós em todos os momentos, mesmo que você esteja 100% fazendo a vontade de Deus. É verdade. Eles tentaram tirar a vida dos prisioneiros. Quem era o prisioneiro aqui? O apóstolo Paulo. E isso não aconteceu. Diz então o texto que o barco se rompeu completamente. E todo mundo caiu na água. Uns se agarraram em taubas, os outros sabiam nadar, foram embora nadando e se achegaram à praia. Aí vem o texto que eu quero ministrar nesta noite. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Mas a missão
que o apóstolo Paulo tinha recebido para onde era? Itália. Para a Itália. E ele ainda estava mal. Sem nada, sem barco, náufrago, vivendo um momento de desespero. Diz o texto aqui que era uma ilha de bárbaros. E eles nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, sabe o que ele era? O que ele era? Missionário. Se não tem medo de falar, não falar rápido, não tem problema também não. O apóstolo Paulo era um missionário. Só um preso missionário. E agora, nadou, estava na beira da praia, e sabe o que o missionário estava fazendo? Acompanhe aí comigo no texto. Tendo Paulo ajuntado e atirado a uma fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Ai, irmãos, o inimigo é muito sagaz. O apóstolo Paulo ali vivendo aquele momento, quando ele caiu em terra, junto com os demais, conseguiu se salvar da tempestade. Se ele fosse um preso brasileiro, ele estaria deitadinho esperando a marmita chegar, ele não ia fazer nada. Porque preso no Brasil não faz nada, né? Mas ele era um preso missionário. E sabe o que ele fez? Diz a palavra que ele saiu na beira da praia a colher gravetos. Porque ele era o quê? Missionário. Um preso missionário. Ele também tinha tomado chuva durante 15 dias. Ele também estava no barco que havia se explodido ali nas pedras. E ele tinha uma missão na vida dele. Ele ainda não havia chegado aonde o Senhor nosso Deus falou que ele deveria estar. É Missionário trabalha o tempo todo, irmãos. Missionário é aquela pessoa que está disposta a servir aos outros. Esses balangos dando aqui é um perigo, viu, gente? Eu sou uma pessoa mais velhinha que eu, um pouquinho, não fica aqui em cima, né? Vai ficar com medo de cair aqui dentro. Sei lá se é uma armadilha esse negócio. É uma tampa única aqui. Né? Toma banho rapidinho se cair aqui, né? É um piscinão, né? Pode a Bíblia se tornar verdade aqui agora eu cair dentro dessa água aqui, e ficar molhado e com frio. Mas diz o texto, irmãos, que aquele preso missionário saiu e começou a servir as pessoas. Ele falou: eu vou acender uma fogueira e nós precisamos nos aquecer, porque senão nós vamos morrer de frio. Porque chovia, diz o texto, e fazia muito frio. E os moradores do local, os bárbaros, já haviam acendido uma fogueira. Mas a fogueira, se não for alimentada, ela se apaga. Amém? Amém. Ai, quando o apóstolo Paulo fez isso, quem aqui gosta de serpente? Ninguém? Misericórdia, irmãos. Foi Deus que criou a serpente. Fica com elas para você, né? O apóstolo Paulo foi ali colhendo gravetos, colocando aqueles gravetos debaixo do braço. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, a serpente vem e se mistura com a gente.
Fica ali até quietinha, olha ela andando debaixo do bracinho do apóstolo Paulo. E Paulo vai e pega mais um graveto, e mais um graveto, e a cobrinha quietinha ali. Por enquanto, não tinha nada que a incomodava. Mas quando o apóstolo Paulo pegou os gravetos e os jogou na fogueira, a cobra saiu do meio dos gravetos e lhe prendeu a mão. Eu estava vendo um episódio sobre essa ilha chamada Malta. Lá existem as cobras mais venenosas do mundo. A serpente lá, quando ela morde o ser humano ou um animal, ele incha e explode. Eu já tive a oportunidade de ver na roça. E não era nem dessas cobras não, era só uma cascavelzinha, dessas que tem muito aqui. Ela mordeu um boi de manhã, quando foi meio-dia o boi explodiu. Com os venenos que estavam naquela cobra. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, jogou aqueles gravetos, fruto do seu trabalho, na fogueira, aí o inimigo se levantou. Se levantou de maneira tal que as pessoas logo viram, não que Paulo estava trabalhando para acender a fogueira, mas viram que aquele homem tinha algo em sua vida, dentro do ponto de vista deles, que ele não merecia nem sequer viver, porque foi salvo do mar, mas a justiça humana não o deixaria viver. Irmãos, essa palavra, para mim, talvez ela não seja tão forte. Mas quando começaram a falar isso do apóstolo Paulo, o coração daquele homem doeu. Porque Paulo viu Estevão ser apedrejado até a morte. Paulo viu, não quero citar o nome, mas muitos outros irmãos nossos morrerem comidos por leões. E o inimigo foi bem na ferida do apóstolo Paulo e disse: você não merece viver. Por quê? Porque você já tirou a vida de muita gente. Irmãos, quando nós estamos servindo ao Senhor, e quando nós estamos dispostos a trazer como missionários ao altar de Deus aquilo que é fruto do nosso trabalho, pode ter certeza, o inimigo vai se levantar. E ele vai direto na sua ferida. Ele vai direto aonde mais ele pode te machucar. Ah, mas esse irmão, missionário, prisioneiro, é cheio de Deus. Ele sacudiu a cobra, irmãos, e deixou o fogo do altar comer. Aleluia. A cobra foi comida pelo fogo. E as pessoas ficaram observando, porque ele deveria o quê? Inchar, cair e morrer. Vai morrer agora. Ah, agora ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer, porque a justiça não deixa viver. Mas maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que te deu uma missão, irmãos. Maior é aquele que te deu um plano, um propósito, algo para se cumprir. O anjo de Deus que falou com Paulo, que Paulo disse: olha, eu sirvo a Deus. Ele me disse que eu tenho que ir para a Itália, eu tenho que ir para Roma, eu vou falar com a maior autoridade do mundo, que se chama César, e ele vai ouvir que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Cobrinha nenhuma vai tirar a minha vida. Ninguém vai intervir no propósito, nem tempestade, nem mar bravio, nem fome, nem leões. O Senhor me deu uma missão a ser cumprida. Sabe, irmãos, quando você trouxer ao altar de Deus a missão que Deus te deu, você vai ser vitorioso.
Como diz o irmão ali, agora ele vai morrer. E eles ficaram naquele, agora ele vai morrer. E o tempo passou, irmão. E algumas horas se passaram. Sabe o que aconteceu? Olha aqui. Mas depois de muito esperar, e vendo que nenhum mal lhes sucedia, mudaram o parecer e diziam ser ele um Deus. Olha, irmãos, como é que a coisa vira. Olha como é que as coisas se mudam quando as pessoas conseguem ver o poder de Deus na sua vida. Você, alguns minutos atrás, não merecia viver. Agora você já era um Deus. Para não delongar muito e encerrar a nossa palavra, diz o texto que havia a pessoa mais importante daquela ilha, o governador da ilha, estava à morte, né? Diz lá, perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu, nos hospedou benignamente por 3 dias. Este homem estava à beira da morte. E o apóstolo Paulo orou e ele foi curado. E todos daquela ilha ficaram sabendo. E trouxeram ali os enfermos. E o apóstolo Paulo, unção em cima deles. E eles foram curados. Transformados pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo era um prisioneiro missionário. Ele tinha uma